Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Mas temos o corpo de eruditos. E vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. O crime contra o tributário da República Federativa do Brasil é de longa data. Nenhum tributarista sobreviveu a compartir a companhia do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Foram todos envenenados, assassinados, exterminados. Não há tributarista no Supremo Tribunal Federal. Eles matam todos eles. O sistema. Os próprios funcionários públicos. Engajados em 205 países, 196 integrantes da ONU, o conluio da cleptocracia criada para estabelecer os dois déspotas conhecidos da humanidade, Stalin e Stalin, traduzido aço, Stalin igual a aço, do russo, Stalin é igual a aço. A tradução, aço. Então o aço Stalin estabeleceu o voto dele na ONU e o russo também. Ou seja, todos os russos. O sistema. E qual é o sistema russo? A sobrevivência dos conglomerados do tráfico, do roubo, da extorsão, das guerras, a máfia russa. Que eles prevalecem até hoje. Eles são fortes nisso. Só nisso. E eles foram convidados a que façam parte da serventia da paz global. Por quê? Porque eles têm concorrentes, como todos os que estão envolvidos na guerra atômica nuclear. Então eles estão querendo se defender e estão criando uma guerra atômica contra eles mesmos. Porque todos eles se roubaram. Será que eles foram roubados um com o outro? Sim. Todos eles passaram títulos, moedas podres, dublês, irmão gêmeo, o número de face. Liga lá para o Banco Central. Ô fulano, você tem o título número tal, 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 tal? Sim, esse título existe. E tem fundo? Claro que tem. Me manda uma cópia. Estou te mandando. É esse mesmo, esse título. Ele é verdadeiro. E aí chega o pagamento da mesada, da propina. Tanto para ele que ocupa o cargo, quanto o partido político que o colocou. Centenas de
bilhões. Porque nós estamos arrecadando trilhões em pouco tempo. Então, o golpe é o seguinte: todos os bancos que foram vendidos por $1, qualquer cidadão pode estipular a sua compra, se habilitando, é claro, de ações para que seja consagrado. Foi assim que se estabeleceu uma mente perversa que foi e está sendo utilizado. Um homem muito discreto, não gosta de televisão, não tira fotografia, e é o homem mais rico do Brasil. E ele compra todos os conglomerados financeiros que estão falindo. E ele judicializa. E ele está estabelecendo que foi ludibriado desde o momento em que eles venderam o banco por $1. Mas isso foi uma ação, uma reação justificada da hermenêutica do juízo, ao qual vale. Por isso que ele estabeleceu esse modus operandi no Brasil e pegou uma empresa falida, zero de capital, dívida de $600 bilhões. Ele chegou a ter essas dívidas, que ele não seria processado porque ele está administrando essa dívida. Ele comprou, ao qual ele judicializou e recebeu 150 bilhões. De $600 milhões, a dívida, ele recebeu 150 bilhões de dólares. Brasileiro. Proprietário de toda esta engenhoca do Banco Master. Sócio proprietário do Banco Master. Escondido, é claro, né? Onde o Lula autorizou a que todas as empresas, todos os fundos, toda a corporação financeira só faça negócios com o Banco Master. Ou não fará com ninguém. É uma organização que não prospera, porque detesta a tecnologia do computador, não se deixa levar pela logística, pelo estudo científico quântico. A IA superou a maior mente brilhante do planeta. E ela está caminhando para superar a população inteira do planeta. Porque foi dada a sentença do Todo-Poderoso. Antigamente todo mundo vivia 600, 800, 900, 1000 anos. Aí o senhor olhou para baixo e viu que estavam todos corrompidos, embriagados pela soberba, pelo ego, por medidas opressivas e imorais, pelo maior dos pecados, propina. E aí ele disse: não passarás de 120 anos na existência sobre a superfície da Terra.
Então façamos cada um na nossa parte. Este indivíduo, ele judicializa, porque quem dá o laudo pericial é o Toffoli, é o Gilmar Mendes, é a Carmen Lúcia, é o Dino, é o Zanin, é o Alexandre de Moraes, é o PGR Gonet e todo o seu corpo de auxiliares, todos CDFs, mentes brilhantes, operadores da lei, verdadeiros concursados juízes e desembargadores que não são federais, porque não existe desembargador federal, é apócrifo, eles inflaram o judiciário, é uma máfia de filhos da puta. Então todos eles averbam que todos esses dublês, ao qual ele declara que tem 80 bilhões no caixa, você abre o cofre e tem 80 bilhões, encontraram 6 milhões com M, milhões, letra M, milhões, milhões, 6 milhões, meia dúzia. E ele alega que ele é uma vítima. Por que ele alega que é uma vítima? Porque ele quer indenização. A mesma indenização que recebeu por ter sido cometido da venda do espólio por $1. Ele achou muito. Então, ele tendo dívidas de 600 milhões, M de milho, recebeu uma indenização de 150 bilhões, B de bola. 150. O juiz bateu o martelo e pagou para ele. E aí ele comprou toda a massa falida da Oi, comprou toda a Bahia, está metido até o pescoço. Tudo que gera dinheiro ele quer entrar. Tráfico, contrabando, assassinato, órgãos. E todos que se estabelecem como figuras ilustres são colocados à venda pela Orcrim. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar.
instituição é uma porcaria, mas por pior que ela seja, ela tem o órgão que tem que cuidar dela. Então, ou a gente aqui no Brasil passa a seguir a institucionalidade, ou a gente consagra a esculhambação. E o que a gente tem feito ultimamente no Brasil é esculhambar tudo. Está tudo se desmoralizando numa velocidade assustadora. Então, o Supremo não deveria estar cuidando desse caso. Está cuidando por quê? Porque apareceram ali nomes de poderosos, apareceram nomes de ministros do Supremo, e aí tem que ter um controle para tentar salvar a situação? Se é esse o caso, é hora de fechar o Brasil para balanço. Exatamente, Jorge Serrão, inclusive, acho que esse Banco Master pode ser uma Lava Jato 2. Carla, devolvo para você. Vamos lá, temos já a Jeffer Chiquini aqui com a gente. Muito bom dia, tudo jóia? Eu quero saber por que você tá de verde se o Coxa perdeu. Pois é, gente. Bom dia. O pessoal tá falando do Palmeiras também ali no chat agora. A Aninha tá triste, ó. Nosso Coxa perdeu. Um pouco de verde. Pois é, eu nem sabia. Então, pra variar, a gente de verde aqui, sempre no mesmo dia. A gente nem sofri pra levantar da cama hoje. Não tá fácil, né? Mas vamos lá. Pode ser que fique melhor. Vamos tentar? Vamos colocar um destaque aqui. O Lucas já deu a letra ali pra gente sobre esse novo inquérito da Polícia Federal sobre os ataques, né, de influenciadores ao Banco Central. Ele segue com Toffoli e ainda sob sigilo. A gente falou na semana passada que ele havia coordenado apenas quatro investigadores da Polícia Federal para cuidar daquelas provas que haviam sido recolhidas. E aí a gente tem mais essa, né? Quer dizer, agora, mais do que nunca, tentando fazer essa... Tem medo que eu prenda eles em flagrante pela proposta ou eu tô sem prestígio. Não recebi proposta nenhuma, né? Mas olha só, esse negócio... Veja só, primeiro eu quero cumprimentar essa audiência maravilhosa da Gazeta, Carlinha, Anne, Serrão, Lucas... É maravilhoso estar aqui com vocês, com esse café, que eu falo uma coisa para vocês, tá? Às quintas-feiras eu não tomo café em casa. O primeiro café do dia é aqui, porque é maravilhoso. Vejam que nós já estamos acostumados, Carlinha, em ler notícias. STF instaura novo inquérito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou advogado há 14 anos, sou professor dessa matéria. Essa matéria, inquérito, eu leciono há pelo menos 10 anos essa matéria, inquérito. STF não instaura inquérito policial. É básico. Não tem previsão legal, não tem lei no Brasil, não tem ordenamento jurídico, Serrão, a sustentar esses inquéritos que nós estamos vendo. O que aconteceu foi, em 2019, o Toffoli instaura o inquérito das fake news. Ele usa o regimento interno do STF para fazer um imbróglio, uma chicana jurídica e instaura aquele inquérito das fake news. Ali, eles abrem a porteira para começar a instaurar esses inquéritos. Esse caso era mais uma vez para estar em primeiro grau. Mas isso, todo mundo já está careca. Né? Nós já estamos careca de saber que esses inquéritos que ficam abrindo no STF estão irregulares. A questão é a cereja do bolo que eu vou trazer agora para vocês. Tem um bastidor que isso sim, Anne, nos dá esperança. Olha só, o Fachin, ele quer um legado. O Fachin quer um legado para a vida dele. Ele está presidente do STF e ele não quer levar para a sua vida o legado de ser o presidente do caso Master, que blindou o caso Master. Olha só, o Fachin quer ser o presidente do STF que criou o Código de Ética e de Conduta que nunca existiu. Olha só, essa é a missão de vida do Fachin, ser o presidente que criou o Código de Ética e o Código de Conduta. Ele já tem 5 votos para isso, então ele vai conseguir o Código de Ética e de Conduta que ele quer. Do outro lado, ele tem Dias Toffoli e Alexandre de Moraes contra esse projeto dele. Então, o Fachin está tendo resistência do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli para esse código de conduta. O que eu quero dizer? A matemática é a seguinte: o Fachin não vai sacrificar a reputação dele,
Veja só, é realizar um sonho ser presidente do STF. Para o Fachin, com toda certeza, ele construiu isso. Ele está vivendo um momento que ele construiu durante sua vida. Ele apoiou a Dilma para estar onde está. Ele não vai sacrificar o seu legado, a sua reputação, para proteger Moraes e Dias Toffoli. Então, o que Fachin quer? Fachin quer mandar esse caso do Banco Master para o primeiro grau. E ele pode fazer isso, porque ele é o presidente ele é o presidente do STF, né, da corte. Então ele põe esse caso no plenário para julgar e ele tem quórum para o plenário decidir mandar esses casos do Banco Master e tudo que está rodeando ele, como por exemplo esse inquérito, esse inquérito aí, ó, novo inquérito da PF sobre ataques de influenciadores ao BC. Isso é um inquérito conexo ao caso do Master. Então, o caso Master e todos os inquéritos conexos vão para o primeiro grau. O que significa isso? Significa, Carla, que vai para um juiz de carreira, um juiz que passou num concurso, um juiz que está nem aí para política, um juiz que não deve pedra para Lula, não deve pedra para ninguém. O que um juiz de primeiro grau faz no dia seguinte, Anne? Ele tira o sigilo do caso. Para começar a conversa, a primeira coisa que um juiz de carreira faz é tirar o sigilo disso daí. Então tem muita água para rolar, Serrão. Eu entendo que nós brasileiros estamos acostumados que tudo vira em pizza. A gente já teve tanto escândalo. Petrolão virou em pizza, Mensalão virou em pizza. É normal as coisas virarem pizza. INSS ninguém fala mais. Só que esse caso do Master, ele tem uma especialidade. Ele tem, de um lado, o Fachin, que é um cara um pouco disruptivo. Lembrem que o Fachin chegou a ser chamado de traidor pelos petistas, porque na era Lava Jato, ele estava negando o habeas corpus do Lula, lembra? O Fachin negou 10 habeas corpus do Lula. Ele foi chamado de traidor pelos petistas. Então o Fachin, ele tem um perfil um pouco disruptivo. Então, de um lado, você tem o Fachin querendo o legado de um presidente que deixou um legado de ética, e ele tem dito que ele vai usar o caso Master, inclusive, para fixar o nome dele num juiz, num ministro ético. Olha só, ele quer um trampolim da ética em cima do caso Master. E do outro lado, nós temos os donos do dinheiro, cara. Os donos do dinheiro querem o fim do Vorcari do Banco Master. Por exemplo, André Esteves. André Esteves, dono do BTG, está por trás dessas acusações contra Vorcaro. Então, os donos do dinheiro querem o couro do Vorcaro. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão protegendo Vorcaro. Mas quem manda no mundo é o dinheiro. Então, esse caso termina da seguinte forma. Ou os ministros serão impeachmentados por estarem protegendo Vorcaro, ou Vorcaro vai delatar todo mundo que ele pagou e não o protegeu. E eu, inclusive, oro todos os dias para que isso aconteça, Carla. Bem, agora é o seguinte, vamos continuar no assunto, porque, gente, são muitas páginas, né, desse livro Corrupção. E entre essas páginas é o seguinte, a bomba estourou, né, minha gente? Aí, seguindo, vocês já devem ter ouvido falar numa empresa que fabrica insulina. Pois então, é a Bion, é uma empresa que tem como dono Daniel Vorcaro. E essa empresa, ela firmou contratos desde por volta de junho de 2025, depois mais um contrato em novembro de 2025, há pouco mais de 2 meses, com o governo Lula. A soma desses 2 contratos passa dos 303 milhões de reais. E não podemos esquecer da fala de Lula há pouquíssimos dias, há 2 dias, falando que o Vorcaro tinham que parar de proteger o Vorcaro. Esse sujeito, ele usou ainda para se referir ao Vorcaro, com quem fechou contratos para fornecimento de insulina para o SUS. E aí, minha gente?
Não só isso, né? Mas o Lula também, ele já foi na inauguração da fábrica de insulina do Vorcar. Quem estava foi o Lula. O Lula estava lá. E agora vem com esse papo aí de que tem que prender esse sujeito e quer tirar Dias Toffoli da relatoria, quando isso é só um discurso pro eleitorado dele. Então a gente vê aqui toda a cadeia, né? O Vorcar, ele pensou em tudo. Então até uma fábrica de insulina ele fez para conseguir vender contratos milionários para o governo federal. É absurda a situação, é absurdo como ele conseguiu comprar o sistema e amarrar cada pecinha. E aí, Chiquinha, eu estava prestando atenção na sua fala e a gente já tinha conversado aqui no café sobre o Código de Ética. Eu queria saber a sua opinião. A gente está falando de um STF que rasgou a Constituição várias vezes, a Constituição tem vários princípios que foram violados e agora o Fachin quer compilar os princípios já violados. Vou dar o exemplo do que aconteceu em 2023, quando o STF diz que é inconstitucional que parentes de ministros sejam impedidos de julgar casos por ministros. Ontem a gente deu um dado aqui, ou anteontem, do número absurdo de casos de parentes de ministros que estão no STF. E o STF já fez isso dizendo que era inconstitucional. Então agora, como é que ele vai compilar um monte de normas que estão na Constituição, mas que o STF diz que é inconstitucional, para fingir que tem alguma coisa sendo feita, para ter o legado dele? O que você acha desse Código de Ética? É isso mesmo, Anny. Esse Código de Ética é para inglês ver. O que o Fachin quer é um legado. Isso está muito claro. Ele está com uma sede por esse Código de Ética. A vida do Fachin virou esse Código de Ética. Ele tem dado entrevista quase que diariamente sobre isso. Então, sabe quando a pessoa fica cega por algo que ela quer, Anny? O Fachin está cego por isso. Esse é o legado dele. Ele quer esse Código de Ética. E o que ele tem dito nos bastidores, que a resistência que ele está sofrendo, especificamente, de todo o quórum, é no ponto de esposa e familiar de ministro não poder advogar na corte. Então, veja, Moraes e Toffoli são a resistência do Código de Ética por inteiro. O Toffoli e o Moraes não querem esse Código de Ética. Nós conseguimos entender. Imagine só não poder mais viajar de jatinho particular de empresário. Imagine só. Né? Poder ter a esposa com um contrato milionário. Imagine só, seria uma grande derrota. Agora, parece que é unânime, tá? O ponto de que eles não querem colocar nesse Código de Ética a proibição de parentes de ministros advogarem na Suprema Corte. O Fachin está tão cego para ter um Código de Ética que eu acredito que ele vai modular os termos do código para que esse código passe. Então, algumas coisas ele vai conseguir emplacar, outras coisas não, como essa. Por isso eu digo, a nossa meta de vida, tá? Nós, de direita, a parte honesta do Brasil, a nossa meta de vida é que haja uma reforma do sistema de justiça. Em 2027, eu vejo como a principal pauta política do Brasil a reforma do sistema de justiça. Nós temos que acabar com o foro privilegiado. Nós temos que colocar a previsão expressa no Código de Processo Penal, na Constituição da República, criar, quem sabe, até uma lei específica de que parente até terceiro grau de ministro não pode advogar na Suprema Corte, porque se isso passar, ninguém vai querer ser ministro do STF mais. Tá? Essa é a realidade. Seria maravilhoso. Ser ministro do STF tem que ser vocação, como um juiz de carreira é vocacionado para o que faz, e não para se tornar um lobista com uma toga. Então, nós precisamos urgente de uma reforma do sistema de justiça, porque os reflexos que essa insegurança jurídica traz ao país são inúmeros, inclusive a economia. A insegurança jurídica traz reflexo à economia. Veja, todo dia, ou a gente pronuncia STF, ou a gente escuta alguém pronunciar STF. Isso está errado. Nos Estados Unidos, o americano não escuta todos os dias Suprema Corte. Na Europa, não escutam todos os dias na televisão Suprema Corte. Isso é só no Brasil. O nome disso é insegurança jurídica. Então, uma reforma se faz necessária para que o Brasil volte a falar de indústria, volte a falar de economia,
Chega de falar de Suprema Corte. A nossa missão de vida tem que ser virar essa página, impeachment esses corruptos que têm que ser impeachmentados e virar essa página. Anne. Chiquini, eu queria aproveitar a tua presença aqui. Eu estava vendo uma matéria que saiu num grande veículo sobre como a defesa do Felipe Martins ela registrou ata notarial para comprovar a situação do LinkedIn. O Felipe Martins que segue preso. Eu queria que você compartilhasse sobre isso e também sobre as atualizações do caso, por gentileza. O caso do Felipe Martins, eu não vou falar que é uma novela, porque ninguém teria a capacidade, nem com muita marihuana na cabeça, para conseguir escrever esse enredo. Então não é uma novela, é um filme de terror escrito por um ditador. Esse é o caso do Felipe Martins. Todo mundo sabe que Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez, né? O Brasil sabe, a esquerda sabe, a direita sabe, o centro sabe, as nuvens sabem, né? Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez. E agora, ele foi preso por um acesso à rede social LinkedIn que ele também não fez e que não existiu. Alexandre de Moraes prende Felipe Martins por causa de um print que um ex-coronel aposentado da Força Aérea manda no e-mail do STF. E ele diz que nesse print, Felipe Martins acessou a rede LinkedIn. Primeiro, Felipe Martins não tinha proibição de acessar a rede social. Segundo, ele não acessou a rede social. Terceiro, esse print é falso. Alexandre de Moraes prende Felipe Martins com base nesse print. Nós, da defesa, pedimos um relatório à Microsoft. A Microsoft ela é dona do LinkedIn. Então a LinkedIn manda um relatório para nós provando oficialmente que não houve o acesso à rede LinkedIn. Tá? A gente vem para o ministro Alexandre de Moraes e a gente fala assim: ministro, solte Felipe Martins, porque Vossa Excelência prendeu ele com uma informação falsa. Vossa Excelência disse que ele acessou a rede social LinkedIn, mas o LinkedIn está dizendo oficialmente que esse acesso não existiu. Questão tão óbvia. 2 mais 2 igual a 4. Não há dúvida. Não há dúvida alguma. É objetivo, cara. É uma questão objetiva. Não se discute isso. A LinkedIn disse que não houve esse acesso. Alexandre de Moraes nega nosso pedido. Ele fala, não, Felipe Martins continua preso porque esse documento que a defesa trouxe não tem validade. Então, Alexandre de Moraes, ele desconsiderou um documento oficial da LinkedIn que diz que o Felipe Martins não acessou a rede social. Ele fala assim, a prova que ele acessou e vai continuar preso. E a prova que ele fala é um print sem perícia desse ex-coronel. O que nós fizemos então? Nós fomos em um cartório e fizemos uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Você vai em um cartório e você grava a tela do celular. Tá? Então nós fizemos o seguinte, fomos um cartório, acessamos a rede do Felipe, tudo gravado. Né? Acessamos a rede do Felipe, fomos lá em logins, histórico de logins, e fizemos uma ata notarial do histórico de logins. E está provado por meio de ata notarial agora, está pronta a ata, nós temos aqui, tá? Que esse acesso que Moraes diz não existiu. Então, além do ofício da LinkedIn, nós fizemos uma ata notarial acessando a rede LinkedIn, indo no histórico de logins e lá está mostrando os acessos. São coisas, cara, que não tem como alterar. É imutável isso. Não tem como a gente ter qualquer influência sobre os logins registrados pela Microsoft, meu Deus do céu. É uma prova objetiva. E nós vamos insistir na liberdade. Sabemos que Alexandre de Moraes não quer soltar Felipe Martins, primeiro porque ele está se vingando de Felipe Martins, trata-se de um castigo, e ele não quer mais uma vez reconhecer um erro, né? Seria de novo reconhecimento de erro. Prendeu Felipe por uma viagem que não fez e agora prende Felipe de novo por um acesso que não existiu, que todo mundo sabe que não existiu. Fato é que o Brasil sabe que esse caso da trama golpista é uma verdadeira farsa que foi relatada por um ditador. Essa é a verdade, Carla. É impressionante, né? É impressionante. A gente fica pensando o que passa na cabeça realmente do ministro Alexandre de Moraes, né? O que ronda essa mente? Porque não é possível. Tudo vira pessoal.
É impressionante. Eu vou mandar lá para São Paulo para os meninos poderem comentar, porque o Banco Master, mais uma página, uma meia página agora, de que o Banco Central sabia das carteiras podres do Banco Master desde março do ano passado. E isso quem diz é diretor da polícia, diretor, aliás, de fiscalização do próprio Banco Central. Então, o Ailton de Aquino afirmou que esses contratos podres já havia conhecimento, inclusive desde março do ano passado, completando agora, daqui 2 meses praticamente, aniversário. Seguimos aí com vocês. Bom, vamos colocar aqui na tela, então, essa arte que a Carla bem falou, da questão do Banco Central, então, reconhecendo que haviam carteiras podres. No dia 18 de junho de 2025, um ofício direcionado a mim diz que o BRB começa a fazer um processo de diligência para internalizar os ativos. Ou seja, ele começa a buscar ativos dentro do balanço do Master frente ao problema. O diretor de fiscalização continua. Aí, em 8 de julho de 2025, através de ofício, o Banco de Brasília fala que está internalizando novos ativos. Aí ele pega Cred Sexta, cartão benefício, CRI, F11, títulos do exterior, ações, cotas. Então, nesse ofício, o BRB diz que está internalizando novos ativos frente às carteiras adquiridas do Master, dadas como inexistentes. Serrão, o que mais me chama a atenção dessa história do Banco Master é o seguinte, ele foi aplicado um golpe em cima do nada. A questão é essa, eles criaram uma carteira de investimento fictícia, é um golpe de bilhões, assinado por um dos principais banqueiros, validado pelo governo federal, pelos órgãos fiscalizadores, pela questão do Banco Central, pela questão do COAF, passou também pelo crivo da Polícia Federal. Eles criaram um império de carteiras de investimento baseada no nada, Serrão. E agora vem um escândalo internacional, porque está também surgindo a falcatrua com os chamados créditos de carbono. O Banco Master teria utilizado lá um terreno que não é do Banco Master, que é terra devoluta lá da União, que foi usada para captação de crédito de carbono de maneira completamente ilegal. E aí, como é que vai ficar essa história? 45 bilhões nesse rombo, só nesse caso. Aí você pega os fundos de previdência estaduais, milhões aplicados. Só no caso do BRB, tem lá o Fundo de Previdência dos Servidores lá de Brasília envolvida nesse caso. Fundo de Previdência do Rio de Janeiro aplicou dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência aplicou dinheiro no Banco Master. E aí, como é que fica? Né? Esse dinheiro está perdido. Está perdido. O banco entrou em liquidação. O Fundo Garantidor de Crédito não tem como mexer nisso. Então, esse escândalo Master, o que ele está produzindo, por pouco, ele não gerou uma crise sistêmica no sistema bancário brasileiro. Por pouco, faltou pouco. E, pode ter certeza, essa intervenção do Banco Central no Master só aconteceu por pressão de grandes bancos. Não foi nem BTG que mandou fazer nada disso, não. Foram Itaú e Bradesco, com certeza, que pressionaram e que também colaboraram aí no bastidor para que tudo ganhasse divulgação ampla na mídia tradicional. Tá? Essa história do Master, ela é recheada de curiosidades. Você tem lobby de grande banco para detonar o Banco Master, que a situação saiu completamente do controle. Mas essa informação de que o Banco Central já sabia de problema há muito tempo e demorou a agir, né? Com certeza a Comissão de Valores Mobiliários também sabia e demorou a agir, é mais um caso. O setor de previdência do Ministério da Fazenda também sabia e demorou a agir. Então tudo aqui no Brasil sabe-se do errado
e demora-se a tomar a providência ou a previdência, né? Nesse caso, a previdência é que está indo para o ralo. Então, ou a gente muda. Agora é hora de uma grande discussão sobre esse modelo de fiscalização no Brasil que não funciona. Também cabe a discussão sobre o modelo de sistema judiciário do Brasil, que não consegue punir grandes escândalos econômicos. E aí? Mensalão, Eletrolão, Petrolão, Tudoão, INSSão, tudo vai ficando impune no meio do caminho. E o pior, a gente tem aí o envolvimento agora do Supremo Tribunal Federal entrando em áreas onde não deveria se meter, como lembrou muito bem o Chiquini. Não é atribuição constitucional do Supremo abrir inquérito, cuidar de inquérito. Então, ou a gente derruba esse modelo de Estado policialesco que causa injustiça e impunidade, ou esse país aqui não vai ter jeito não, Lucas Saba. Jorge Serrão, vamos fazer o seguinte, vamos para os comentários. Temos muitos assuntos hoje aqui, mas vamos prestigiar o carinho da nossa audiência, colocar aqui na tela os comentários de quem está conosco desde as 7 horas da manhã. Vamos lá, temos aqui quem nos... Olha lá, Acorda Brasil, obrigado Nicolas e Patriotas. Valeu, meu amigo. Quem mais está aqui com a gente, que enviou a sua mensagem para o Café com a Gazeta do Povo? Aliás, uma foto paradisíaca ali. Olha o David, Força Brasil. Valeu, David. Tá lá com o seu chapéu, tá lá no meio do campo. É o agro, é a força do agro. Olha lá, a Divânia Salgado, bom dia. Patriotas de plantão, Minas Gerais na escuta. Alô, Minas. Valeu, obrigado, Divânia. Olha o André Luiz Santos. Bom dia, gazeteiros de plantão. Grande e abençoado dia para todos. Salvador, Bahia, o André tá sempre com a gente também. Johnny Quest, bom dia, Gazeta. Nós venceremos Carioca da Gema agora em Jardim Camburi. Alô, Vitória, alô, Espírito Santo. Valeu, Johnny Quest. Quem mais está aqui conosco? Além do Johnny, que está prestigiando, olha lá, o José Arnaldo. Quer conhecer um monstro? Dê poder a certos homens. Pois é, tá aí. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou devolver lá para Carla, porque, olha, eu acredito, viu, Carla? Eu sei que vocês têm um tema ainda antes de puxar o PSD, mas é o seguinte, na minha opinião, tem 3 políticos grandes no Brasil. O resto tá ali buscando um lugar ao sol. Lula, representando a esquerda, o maior político da esquerda. Bolsonaro, representando os conservadores, o maior político da direita, e Gilberto Kassab, o dono do centrão do Brasil. Tá com você, Carla. Isso aí, o que não falta é papagaio de pirata, com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, vamos falar dessa questão dos contratos, Chiquini. Quando a gente fala que o Banco Central, há pelo menos um ano, já estava sabendo desses contratos podres do Banco Master, o que a gente tira de lição de tudo isso? Se é que dá para tirar alguma coisa de lição de tudo isso? Eu tenho uma teoria. O meu feeling de criminalista não me deixa enganar nesse ponto. Quando eu vi essa matéria, ficou muito claro para mim aquilo que eu já disse esses dias. O Banco Central já sabia que o Banco Master era uma fraude e nada fez. Por quê? Porque poderosos estavam utilizando o Banco Master como uma lavanderia, tá? Esse Banco Master, todo mundo já percebeu que pós-era Lava Jato, ele é a lavanderia da corrupção. Então, o dinheiro de corrupção dos poderosos estavam lá, no Banco Master. Então, o Banco Central, embora soubesse que esse Master era uma fraude, tinha uma blindagem esse Banco Master. É óbvio que esse Banco Master era blindado. Vocês viram, Michel Temer tinha contrato de advocacia com o Banco Master. Esposa do ministro, contrato de 129 milhões. Churrasco na casa de Vorcaro com uísque, com charuto. Então, o Banco Master, ele tinha uma blindagem, por isso que o Banco Central nada fazia. Porém, e agora é o ponto, quando o BTG
André Esteves. E não só ele, mas a Faria Lima como um todo. Tem vários outros banqueiros poderosos, né? Vários outros players da economia. Quando os donos do dinheiro vão para o ataque contra Vorcaro, o Banco Central vem e determina a liquidação do Banco Master. Então está muito claro para mim que quando sai essa matéria, o Banco Central já sabia do Banco Master, fica claro que o Banco Master tinha uma blindagem. E por que então que de repente o Banco Central manda liquidar o Banco Master? Porque os donos do dinheiro, os mais poderosos que Vorcaro, querem o couro do Vorcaro. E é verdade isso. Tem grandes bancos como BTG, Nubank, vários gigantes tomaram golpe do Vorcaro e do Banco Master. Está muito claro, então, que eles foram para cima do Vorcaro e do Banco Master, por isso que a blindagem não foi suficiente. E é por isso, inclusive, Anne, que o próprio Lula passou a se manifestar contra Vorcaro. Lembrem, petista gosta do quê? Grana. Petista gosta de dinheiro. Quem paga mais leva, são mercenários. Né? Então, embora o Lula no passado tenha tido uma certa amizade com o Vorcaro, a amizade dele é muito maior com o André Esteves, que é maior que o Vorcaro. André Esteves quer o couro do Vorcaro. Os donos do dinheiro querem o couro do Vorcaro. É por isso, então, que esse caso começou a andar, Carla. Para mim, isso está muito claro. E sabe quem vai ser investigado nisso tudo? Quem está fazendo a denúncia. Isso Né? com toda certeza. O Ailton Jaquino que aguarde. Ele como, fez a por denúncia. exemplo, a Receita. Então não vamos investigar o contrato de 129 milhões da esposa do Moraes. Vamos investigar a Receita Federal que vazou esse contrato. É absurdo, né? Os denunciantes que aguardem, então, né? Agora, eu gostaria de puxar uma pauta extremamente importante, que é a questão de Ratinho Júnior, Caiado ou Leite. Afinal de contas, né? E muito polêmica, né? Muito, muito. Aquela fotinha deles. Você tem aquela destaque aqui. selfiezinha deles? Vamos? Você viu a selfiezinha? Vamos ver? Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949. Certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo. Eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50MP com AI e Night Vision, bateria de
5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui, você vê o preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriotas. Fui!